Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Então começa já deixando aquele like, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo de retrospectiva do que foi o ano de 2025 para os times brasileiros, beleza? Vambora! Continuando nossa série de vídeos aqui sobre o que foi a temporada de 2025 para os clubes brasileiros, né? Ontem a gente falou aí dos campeonatos estaduais pelo Brasil e hoje a gente vem falar dele, da queridíssima, né? Copa do Mundo de Clubes. Lembrou, né, do na 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 na? Só essa musiquinha aí já dá aquele arrepio no nosso braço aqui, né? Pois é, grande campeonato mundial de clubes aí que em 2026 foi realizado, né? Pela primeira vez na história com formato aí estilo Copa do Mundo, com 32 clubes de todos os continentes, né? Foi realizado nos Estados Unidos como evento teste para a Copa do Mundo de 2026 agora, né? Desse ano que está se avizinhando. Foi aí colocado no lugar da finada Copa das Confederações. Você lembra a Copa das Confederações? Eu gostava. A última realmente foi muito ruim lá, né? Acho que o Chile ganhou. Não. A Alemanha, acho que foi o Chile. Mas enfim, a Copa do Mundo de Clubes veio para tomar o lugar aí da Copa das Confederações como evento teste, né? E acabou conquistando nosso coração, principalmente de nós brasileiros, que é o que interessa, né, rapaziada? Vamos lá. Os times brasileiros que foram jogar a Copa do Mundo de Clubes foram os 4 últimos times campeões da Libertadores. A gente teve o Palmeiras, que foi campeão em 2021, o Flamengo campeão da Libertadores em 22, Fluminense 2023 e Botafogo 2024. Os últimos 4 campeões da Libertadores foram brasileiros, então foram os 4. Então, por questões de limite de participantes do mesmo país, né? E como você não pode tirar os times que ganharam os campeonatos continentais, entraram pelo ranking River Plate e Boca Juniors para completar as 6 vagas de sul-americanos da Copa do Mundo de Clubes. E aí a gente teve, né, os times campeões da Champions, país sede, times da África e tudo mais. E aí a gente tem as expectativas para a Copa do Mundo de Clubes, né? Claro que muita gente esperava que os times brasileiros fossem só ir lá conhecer o Mickey, né? Alguns que não conheceram fossem só passear nos Estados Unidos. Porque, dado também o que aconteceu nos últimos mundiais de clubes ali, que os times brasileiros, sul-americanos, às vezes nem passavam nem das semifinais da Copa do Mundial de Clubes, né? Iam jogar num formato muito mais complicado, com fase de grupos, e oitavas, quartas e etc. Então, realmente ficaria muito complicado. Porém, o que se viu foram jogos muito competitivos. Principalmente dos times brasileiros, né? Porque até River e Boca caíram na fase de grupos, né, amigos? Não apresentaram muitas coisas boas pra gente ver, não, né? Vamos começar com o Botafogo, né? O Botafogo que talvez era o time mais desacreditado por conta do grupo que ele caiu, né? O Botafogo fez uma grande campanha ali no Brasileiro e Libertadores, conquistando os 2 títulos em 2024. Tinha um ótimo time, né? Enfrentaria um grupo com PSG e Atlético de Madrid, além dos americanos aí do Seattle Sounders. E aí, o Mengão estreia contra os americanos, né? O jogo foi muito fraco, tá? Jogo realmente ruim tecnicamente, o Botafogo não conseguiu ser tão superior assim. Foi ameaçado pelos americanos, que era um time bem mais pra lá do que pra cá. E o Botafogo vence por 2-1 e consegue aí seus primeiros 3 pontos. Na segunda rodada era realmente o jogo mais esperado, porque de um lado você tinha o PSG, campeão da Europa, que goleou o Atlético de Madrid na estreia por 4-0 e tinha goleado a Inter de Milão na final da UEFA Champions League por 5-0, inacreditável. Então, a gente viu esse jogo que se esperava um massacre, um verdadeiro massacre dos franceses para cima do Glorioso, né? Mas o Glorioso entrou com a estratégia ali de vir fechadinho conter as armas do time francês, e foi isso que o Fogão fez. O PSG entrou ali com o time mesclado, né? E não conseguiu ferir realmente o Botafogo. O Botafogo se segurou muito bem numa grande partida ali do John. O time do Botafogo foi muito bem, Marlon Freitas jogando muita bola. E o Botafogo conseguiu se segurar e ainda ferir o time campeão da Europa. Igor Jesus, num contra-ataque, faz 1-0 o Botafogo, que se segura até o final e conquista os 3 pontos contra os franceses. Incrível, um gigantesco resultado do campeão da Libertadores da América. Depois, a gente tem aí o Botafogo indo enfrentar o Atlético de Madrid, se segurando até os últimos minutos e tomando apenas 1-0 do time espanhol, o que não era suficiente para classificar o time cochoneiro ali do Simeone.
por conta do saldo de gols, pois os caras foram goleados pelo PSG na primeira rodada. Botafogo classificado para as oitavas de final. No grupo ali do lado, o Palmeiras sofreu um pouquinho, tá? O Verdão estreia contra o Porto, num jogo mais ou menos, né? O Porto realmente é um time bem fragilizado. E o Palmeiras fica no 0-0 com o time português. Bem criticado o time do Abel Ferreira, tá? Na segunda rodada, o Palmeiras consegue vencer com muita dificuldade os multicampeões aí africanos, né? O time do Al-Ahly. E na terceira rodada, o Palmeiras quase perde pro time do Messi. Consegue empatar no finalzinho com o gol do Paulinho e escapa de ser eliminado, talvez até, né? E o Palmeiras consegue sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, meus amigos. É isso aí. O Flamengo do Felipe Luiz, né? Com certeza ali o time com mais possibilidades de ir mais longe por conta do seu poderoso elenco, ainda mais depois da chegada do meia Jorginho, vindo do Arsenal, né? O Jorginho chegou ali para jogar na Copa do Mundo de Clubes. Nos grupos, o Flamengo estreou contra os africanos do Esperance da Tunísia e fez um jogo tranquilo, controlando praticamente o jogo inteiro, vencendo sem muitos desafios. Porém, o que a gente queria mesmo ver era a segunda rodada, que o Mengão encararia o Chelsea, velho conhecido dos brasileiros, né? O Chelsea começou ali de uma forma equilibrada, mas o Flamengo já começava melhor, tá? Porém, num erro individual, o time brasileiro toma um gol do Pedro Neto e parecia que a coisa seria complicada para o Flamengo. Só parecia. O Flamengo continuou dominando, jogou muito mais do que os ingleses e conseguiu virar o jogo para 3-1, meus amigos. Pois é. Claro que o Chelsea não vivia já o seu melhor momento na temporada, o time oscilou muito na temporada na Premier League principalmente, né? Ganhou até ali a Conference, mas não era um time que se esperava grandes coisas na Copa do Mundo de Clubes. Ainda assim, o Flamengo foi superior e venceu com grande atuação do Bruno Henrique e companhia. Ele, Jorginho, jogou muita bola. Última rodada do Flamengo, encarou ali o Flamengo já classificado e o time do LAFC já eliminado. 0-0, jogo bem chatinho de se assistir, tá? E aí a gente vai pro Fluminense, né? O Fluminense aí provavelmente considerado o time mais frágil entre os 4 brasileiros classificados para a Copa do Mundo de Clubes pelo seu elenco mais modesto. Mas o Flusão estreou muito bem, tá? Um grande jogo contra o Borussia Dortmund. O Fluminense foi melhor praticamente nos 90 minutos. Só não ganhou porque o goleiro do Borussia estava numa noite inspirada. Senão, o Flusão teria vencido o Borussia. Porém, surpreendendo, nos outros 2 jogos o Fluminense não foi tão bem, contra times mais fracos do que o Borussia. E quase se complicou, mas conseguiu a classificação para as oitavas de final também. Então até aqui nós tínhamos os nossos 4 times brasileiros classificados para as oitavas de final, que já era surpreendente, né? Boca e River, como eu falei anteriormente, ficaram para trás, mas nós tínhamos 4 times brasileiros para jogar a fase de mata-mata. O país com mais representantes do planeta era o Brasil ainda na competição. A gente começa, né, nas oitavas de final, falando do jogaço entre Flamengo e Bayern de Munique, tá? Jogão de bola já nas oitavas de final, porque os alemães acabaram vacilando e ficaram em segundo no seu grupo. O Benfica, por saldo de gols, acabou ficando na primeira posição. Então, por isso, o Flamengo encararia o time do Palmeiras, o Flamengo encararia o Bayern de Munique, né? Já de cara, um dos maiores times do mundo. E o jogo foi como se esperava, tá bom? O Flamengo foi muito valente, conseguiu até ser competitivo em determinado ponto do jogo, mas a superioridade dos alemães era evidente. Com alguns erros individuais, o Mengão perde por 4-2 e está fora da Copa do Mundo de Clubes e o Bayern de Munique seguia para as quartas. Na outra chave a gente teve o clássico brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, uma rivalidade que veio se maturando nos últimos anos, né? Começamos ali em 2023, com o Palmeiras com aquela virada absurda, com o Endrick jogando muita bola e o Palmeiras tirando o doce da boca da criança botafoguense, tirando o título do Botafogo nas últimas rodadas, né? E em 2024, o Botafogo devolvendo e ganhando as 2 competições em cima do porco, praticamente, né? O jogo tecnicamente muito fraco, tá? O Palmeiras tentava, né? Mas o Botafogo realmente foi com uma postura bem covarde, tá bom? Acho que pra jogar contra um adversário que você já conhece, o Botafogo não precisava jogar desse jeito. Parecia que o Botafogo não precisava jogar desse jeito. Parecia que o Botafogo estava enfrentando o PSG de novo, com todo respeito ao time do Palmeiras. O Botafogo tinha armas para jogar melhor do que jogou. Então, o jogo vai para prorrogação. O Palmeiras, que continuava jogando melhor, faz o gol com o Paulinho, que entrou praticamente só para fazer isso na competição, né? Faz 1-0 e o Palmeiras está nas quartas de final, rapaziada.
O outro brasileiro aqui, né, o Fluminense tinha um desafio gigantesco também. Que nem o Flamengo já pegou um europeu gigante, pegou ali pela frente a Internacional. E era esperado que o Fluminense desse tchau ali com muita dignidade. Mas não foi isso que a gente viu, rapaziada. O Fluminense jogou muita bola e logo no começo abre o placar com o Germancano. Pois é. A Inter de Milão tentou, pressionou com tudo. Um time aí com Lautaro Martinez, Di Marco, Bastoni, Thuram. Mas quem decidiu, como eu falei, foi o Cano, que fez no começo. E pra fechar com chave de ouro no finalzinho, Hércules, o herói ali da mitologia grega, filho de Zeus, faz 2-0 pro Flusão e coloca o Fluminense nas quartas de final, derrotando um gigantesco time que atualmente tinha sido vice-campeão da Europa. Impressionante, tá bom? Fluminense nas quartas de final e o Fluminense esperava, né, para as quartas de final o vencedor de um confronto épico. Al Hilal e Manchester City protagonizaram talvez o melhor jogo dessa Copa do Mundo de clubes, né? Um jogo espetacular com um show de Marcos Leonardo que colocou o time aí árabe nas quartas de final para enfrentar o Fluminense, né? 4-3 para o Al Hilal. O adversário do Palmeiras era um velho conhecido do Verdão, né? O Chelsea, que havia derrotado o Benfica jogando ali de uma forma modorrenta nas oitavas de final, fez só o que precisava para eliminar o Benfica. Pega o Palmeiras ali, que o Chelsea venceu em 2021 na decisão do Mundial de Clubes no formato antigo, né? Que virou Intercontinental agora. E aí, a gente tinha então esse confronto. Naquela ocasião, o Chelsea venceu por 2-1 o Palmeiras na prorrogação. Mas aqui a coisa foi diferente, tá? Se nas oitavas contra o Benfica o Chelsea jogou ali a partida nas coxas, aqui contra o Palmeiras não foi assim. O Chelsea já apresentou franca evolução na competição, derrota o Palmeiras com muita autoridade. O Palmeiras foi buscar com o golaço do Estevão, que inclusive agora joga pelo Chelsea, já fez um gol igual a esse contra o Liverpool, né? Recentemente. O Palmeiras tentou ali com o empate com o golaço do Estevão, mas logo tomou a virada. Dava pra ver no jogo, tomou o gol da vitória do Chelsea, né? Dava pra ver na partida que o Palmeiras não teria condições de segurar os Blues, que estavam realmente evoluindo muito ali. E o Chelsea ficou com a classificação deixando o Palmeiras para trás. Daí o Chelsea esperaria o vencedor entre Fluminense e Al Hilal. Pois é, mais um grande desafio para o Flusão, treinado pelo Renato Gaúcho. O time ali que contava com o Hércules, o semideus grego, tinha o desafio de enfrentar o time galáctico das Arábias, né, com seus salários bilionários e seus time muito bem montado, que tinha acabado de vencer o Manchester City de Pep Guardiola, rapaziada. Vinha com muita moral o time do Al Hilal. O Marcos Leonardo até tentou estragar a festa do tricolor das Laranjeiras, mas não conseguiu não, porque o Hércules estava lá mais uma vez para decidir e colocar o Fluminense numa espetacular trajetória nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Pois é, amigos. Quem esperaria, né, que o Fluminense, talvez o elenco mais modesto entre os brasileiros em recurso financeiro, seria o time que mais avançaria. Então tá o Flusão na semifinal. E aí a gente pega para olhar a definição da outra chave, né? Que tal era o lado do PSG, Bayern de Munique, Real Madrid, um lado poderosíssimo, né? E o PSG, que talvez era o grande favorito ao título, trucidava grandes adversários. Como eu falei para vocês antes, o PSG começou goleando o Atlético de Madrid e goleou o time do Messi, o Inter Miami, nas oitavas de final, o que já era esperado, porque o time do Messi é muito fraco, né? Nas oitavas, nas quartas, o PSG pega o Bayern de Munique, que havia eliminado o Flamengo nas oitavas, né? E o jogo é muito bom, tecnicamente muito bom, você assistiu um jogaço de bola, mas o PSG ganha com propriedade por 2-0 e está nas semifinais para enfrentar o Real Madrid de Xabi Alonso e Mbappé. Sem dificuldades, massacre do PSG para cima do Real, 4-0 fora o baile. E aí a gente chega na semifinal entre Fluminense e Chelsea, que se enfrentariam para decidir quem ia enfrentar o poderoso campeão europeu, o PSG, na decisão, né? Esse Mundial que realmente já tinha roubado o coração de todo mundo, né, rapaziada? Mas dessa vez, apesar de toda a torcida dos brasileiros que se uniram, acho que só os torcedores dos times cariocas, como Botafogo, Flamengo e Vasco, que não estavam torcendo pro Fluminense. De resto, eu acho que todo mundo estava torcendo pro Flusão. Não deu pro Fluminense, tá? O Chelsea venceu tranquilamente por 2-0. Grande atuação do Cole Palmer e companhia. E a gente precisa dar uma salva de palmas pro Fluminense, que fez uma campanha histórica, né, rapaziada? Foi milagre atrás de milagre, mas chegou até mais do que onde dava, né? E aí chegamos na grande decisão. De um lado o Chelsea, que chegou desacreditado, do outro o favoritíssimo campeão europeu, PSG, que havia eliminado Bayern de Munique e goleado o Real Madrid. Então chegava como extremo favorito.
Na final, foi um atropelo. Foi realmente um atropelo. Porém, pro lado do Chelsea. O Chelsea atropela o PSG ainda no primeiro tempo, com 2 gols de Cole Palmer jogando muita bola. Um baile do Chelsea que decidiu o jogo no primeiro tempo, como eu disse. 3-0, arrebento do time do Chelsea, que jogou muito contra o PSG. Quase que fez vários outros gols. E conquista a primeira grande Copa do Mundo de clubes, com o Cole Palmer sendo coroado como o rei do Mundial. Muita comemoração dos ingleses, né? E sem dúvidas um campeonato que deixou a gente com muita saudade, né? Claro, seja pelos grandes jogos ou pela musiquinha que não sai da nossa cabeça, uma coisa é certa. Se nós tivermos uma segunda edição, que eu espero que tenha, por conta do sucesso da primeira, em 2029, que seja incrível, né? E que os times brasileiros, eles prometem com certeza fazer muito mais bonito do que fizeram nessa edição, né? Quem sabe com um título espetacular para o nosso país, né não? É isso aí, rapaziada. Esse foi a Copa do Mundo de Clubes, com o Chelsea coroado como grande campeão, mas com os times brasileiros fazendo bonito, né? É isso aí. Faz bonito também. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o vídeo de amanhã, né? Que vamos ter mais um episódio de retrospectiva para fechar nosso ano, belezinha? Até o próximo vídeo. Valeu! É o primeiro campeão